França Pinto. Fala pessoal, eu sou o Fabrício Cigales e a gente vai começar agora a parte 5 do documentário sobre a história e a trajetória da banda marcial França Pinto. No vídeo de hoje, a gente vai receber 4 componentes que estão na banda há muito tempo e que são componentes fundadores da Banda Mirim. No vídeo passado, a gente conversou sobre a formação da Banda Mirim e a formação dessa nova geração que culminou no que é a Banda França Pinto hoje. Então agora eu apresento para vocês Peterson Soares, Anderson Assis, Gabriele Assis e Kainan Vicente. E galera, sejam muito bem-vindos. Bom, não tem como não dizer que vocês são, de fato, os frutos da Banda Mirim, né? Vocês entraram na banda todo mundo com pouquíssima idade. Vocês lembram mais ou menos com que idade entraram? Eu entrei em 2005, quando eu tinha 4 anos, no caso. Eu tinha 6. 7. 7 para 8, eu acho. Eu entrei em 2006. Tinha 7 para 8 também. Bom, então todos vocês tinham abaixo de 10 anos. O Kainan, o Peterson e o Anderson, então, são de fato componentes fundadores da Banda Mirim. Vocês estão lá desde o início da Banda Mirim, né? Anderson e Bibinha, o amor pela banda do França, na verdade, para vocês, é uma coisa que já está na família há algum tempo, né? Porque antes de entrar na banda, vocês já tinham bons exemplos do que era essa correria da banda em casa, né? Queria saber, então, de vocês, como que era essa relação em casa, com as meninas, com o pessoal que vocês já viam desde antes. Bom, eu sempre escutei muito a minha mãe falar sobre as viagens que ela levava as gurias, que no caso são minhas primas, né? A Tati, que era do corpo, e a Mariana, que tocava prato. E até hoje a gente escuta as histórias delas, dos ônibus, de como era a situação antigamente. E então esse amor por banda vem mesmo desde sempre, desde que de berço mesmo. E o que me fez querer entrar, infelizmente eu não pude entrar em 2005, né? Porque eu estava em outra banda. E como o França ainda não tinha, digamos, se apresentando, o máximo era o pessoal ensinava as crianças dentro da escola, então eu não pude entrar nesse convívio agora. A minha mãe preferiu botar depois. Então eu sempre ia nos festivais para ver as gurias e era um amor. Nossa, eu tinha uma paixão pelo França. Eu olhava para minha mãe e disse, eu tenho que entrar, eu quero ser igual a minha prima. Porque como meu amor sempre foi pela dança, né? E eu tenho que ser igual a Tati. Eu quero entrar, eu quero dançar que nem ela. Então a correria desde aí foi assim, maravilhosa. Eu acho que era a minha inspiração quando eu era pequena. Eu quero ser igual a ela. Na verdade, é como se você se você fosse também uma componente fundadora, né? Porque você acompanha os passos da criação da Banda Mirim desde o início, né? Então, na verdade, existe um momento de transição, mas é como se você também fosse, estivesse ali desde o início, né? Sim, eu fui na formatura que teve lá na Saraiva. Formatura não foi apresentação para apresentar a Banda Mirim. Eu tava vendo, né? Não tava ali participando, queria. Então... Você é uma componente fundadora, não tem jeito. Só, eu me considero. Sempre. Eu acho que você é também. E você, Anderson, como que era essa coisa com as meninas em casa? Você, imagina, né, viveu ainda mais de perto. As suas 2 irmãs eram da banda aí desde muito cedo. Mas era gratificante ver elas em casa,
Até quando minha irmã tocava prato, trazia os pratos para casa para limpar. E eu sempre fui fanático, na verdade, né? Pela banda. Outra, quando meu pai recebia o rancho do serviço, eu pegava a caixa dele, a caixa que vinha o material, né? Botava no peito, caminhava de uma ponta a outra da casa, batendo. Sempre foi meu sonho ser da banda assim. É até meio difícil falar. Teve algum momento em que você fez parte da banda ao mesmo tempo que uma das meninas? Mesmo que fosse na mirim na adulto, se fosse o caso? Sim, sim. A apresentação acho que foi 2009, não, 2008, o concurso. Meu primeiro concurso foi com ela dançando. E 2009 também. A gente tocou aqui em Rio Grande. Ela dançava também e eu tocava. A única vez. A gente tem até foto juntas. Acho que até no festival que teve aqui na cidade, que tinha os festivais de liga, que até quando tinha as integrações, lembra? Eu cheguei a dançar com ela. Caramba, então é verdade, de fato. Com a possibilidade da banda integração, você viveu de fato estar dançando com a Tati, né? Sim, certamente. Sim, muito bom. Tem uma foto muito legal nossa que eu tô sempre compartilhando no Facebook. O TBT clássico, né? De sempre. Óbvio, sempre. O Kainan e o Peterson, eles também viveram isso de alguma maneira, né? Eles também viveram a banda dentro da família, de uma maneira talvez um pouco diferente, porque acho que no caso do Kainan, mais especificamente, você e a Jéssica entraram juntos na banda, né? Sim, a gente entrou junto. Acho que ela é 3 anos mais velha, ela entrou com 7 anos, mais ou menos. E aí eu me inspirei mais a entrar por causa dela também. Sempre queria fazer, entre aspas, a mesma coisa que ela. E aí acabei gostando também de tocar e tal. Acabei me apaixonando por estar na banda. E Peterson, contigo também, né? O Pablo foi da banda durante um tempo, mas na verdade foi o inverso. Você entrou na banda primeiro, o Pablo entrou depois, e como era isso? Você da percussão, o Pablo do sopro, como era essa relação em casa? Que na verdade a minha mãe ela era coordenadora de outra banda, a Rival. E aí eu sempre vivi dentro do. Eu nasci, né? Desde pequeno eu ia nos ensaios, participava dos ensaios, assistia e era fanático por banda. Só que eu sempre fui criado para ser da outra banda. E quando surgiu a banda mirim no França, não surgiu na outra. E aí meu primo se inscreveu na banda do França, aí minha tia também me inscreveu, e me inscreveu meu outro primo. E aí a gente foi, meu irmão nunca gostava de banda. Aí ele foi um dia e gostou, e aí ele ficou na banda. Foi o processo inverso, na verdade, então ponto para o França. Que bom que o França criou a banda mirim antes da outra que você... Sim. A banda mirim do França Pinto, ela foi fundada no ano de 2005, e já no ano de 2007, no primeiro campeonato, ela sai de lá em primeiro lugar, vitoriosa. No ano seguinte, isso acontece mais uma vez. Nos 2, 3 primeiros campeonatos da banda mirim, ela já foi campeã logo de cara. Eu queria saber de vocês, Peterson e Kainan, que apresentações marcantes da banda mirim vocês lembram e por quê? Nossa, é até difícil falar em relação às apresentações, que eu era muito pequeno, mas uma apresentação que me marcou muito foi Carazinho, e não é nem pelo concurso em si, mas eu me lembro muito, me relembra muito por causa do calor que estava. Acho que é a cidade mais quente que a gente já viajou, e foi o que me marcou bastante quando eu era pequeno. Nossa, foi muito top. A apresentação que eu me lembro muito bem é do primeiro concurso, que estava chovendo muito, e era no ginásio de uma escola, e o ginásio era bem no final da escola, e tava, tipo, tinha muita água. E a minha mãe tinha que me levar no colo para não molhar a farda. E aí tava no colo com o instrumento para não molhar a farda. E no final, tipo, foi todo mundo chorando, porque a gente ganhou. Eu sou muito chorão, então eu choro sempre. Mas foi muito bom. É uma memória que eu tenho sempre. Foi legal você ter falado disso, Peterson, porque de alguma maneira eu acho que isso acontece com a banda de modo geral, né? Mas acho que no caso da mirim isso, por alguma razão, quer dizer, por alguma razão bem óbvia, né? Porque todos nós éramos muito menores. Eu sinto que as nossas mães estavam na banda junto com a gente, né? Elas faziam parte disso junto com a gente. E algumas são extremamente ativas, são quase como componentes da banda, né?
Como que foi essa coisa com a mãe de vocês dentro da banda? Elas sempre incentivaram? Como funcionava isso? Bom, a minha mãe tem tanto amor quanto eu pela banda. Isso é nítido, todo mundo sabe, todo mundo vê. E ela sempre me acompanhou em todas as viagens, me ajudava a bordar as fardas. A maioria foi ela, eu ajudei em algumas, mas a maioria foi ela. Sempre na correria, nunca tem ruim. Ela tem um grande carinho, acho que se ela tivesse que botar uma farda, tá faltando um componente, ela tem que botar uma farda aí na apresentação, ela vai, não tem ruim, realmente não tem ruim. Já cansou de passar e ficar até tarde também no França, passar roupas, ajudar as gurias, assim, olha, eu até comento com ela, mamãe, vou sair da banda, ela assim, tu sai, mas eu fico. Então é nítido, assim, olha, o amor que ela criou junto comigo pela banda. Então, a relação da minha mãe com a banda é... Ela sempre gostou de banda, né? Tanto que ela era coordenadora de outra banda e sempre estava ativa nos movimentos de banda. Aí, quando eu comecei na banda França Pinto, ela super me incentivava, né? Que ela adorava, então ela sempre ia nas apresentações, quando ela podia, tudo mais. E se envolvia bastante, às vezes, nas coisas, quando tinha que se envolver, né? Essa relação das mães ser proposta a fazer até os trabalhos, muitas vezes, bordar. Me lembro de uma viagem que a gente foi, que se juntou, faltava acho que umas 5 ou 6 fardas das gurias do corpo para bordar, elas foram até lá o outro lado, até lá a viagem lá, até a chegada lá do concurso, bordando todas as fardas, tudo direitinho. E ela sempre me apoiou, até fazia, eu chegava do colégio, tinha prova no outro dia, ela só vai ensaiar depois de decorar 15 perguntas das 30 que eu tinha que estudar até chegar lá. Então eu fui muito apoiado, até porque minhas irmãs também eram da banda, então eles sabiam como é o sistema todo, qual era o projeto todinho da banda. Então ela sempre tá dentro da banda. Bom, a relação da minha mãe com a banda foi essencial para mim, pelo menos. Eu me lembro quando eu era pequeno, ela me levava nos ensaios e ficava esperando o ensaio acabar, sentada, e para me levar para casa, sempre me incentivou a ir nos ensaios, tocar, a ser pontual. Pô, é uma pessoa que sempre se doou muito para a banda. Ela sempre, como o próprio Anderson falou, ela sempre bordava, ajudava a Maria, todo mundo na coordenação, carregando instrumento. Acho que se não fosse ela, acho que eu nem estaria todo esse tempo lá. Bom, mas não é só de campeonato e concerto que vive a banda, né? E a gente que era da Banda Mirim, a gente sabe que aparecia cada apresentação mais aleatória. Era terça-feira de tarde, domingo de manhã, eram uns horários completamente aleatórios, que a gente dava conta de fazer essas apresentações e que, na verdade, eram super legais. A gente reclamava, mas, na verdade, a gente se divertia muito em poder fazer parte disso. Eu quero propor um jogo da memória aqui para vocês. Quais as apresentações mais aleatórias que vocês lembram dessa época de Banda Mirim? Por alto, assim, eu me lembro de apresentação, uma lá no calçadão, que a gente ia às 7 horas da manhã, passava 5 pessoas, eu acho, mas mesmo assim tava toda a banda ali, corpo coreográfico, a gente fazia uma apresentação como se fosse um concurso, na verdade, né? Era bem gratificante. E depois outras apresentações, algumas empresas que convidavam, pra gente tocar, fazer bandeira, né? Mesmo a gente não sabendo tocar alguns hinos, a gente tocava umas marchinhas para subir a bandeira. Essas duas, mais ou menos, que eu me lembro, assim. Para mim, uma das apresentações mais aleatórias que a gente teve, que eu me lembro, foi a de uma inauguração de um posto de gasolina aqui na cidade. Eu me lembro claramente do local, da gente tocando, e não sabia, como era muito pequeno, não sabia nem por que estava tendo aquilo exatamente. Eu acho que para mim foi a mais aleatória. Eu não entendia muito, então para mim foi essa. Para mim, uma das mais aleatórias assim da vida foi na inauguração dos apartamentos que teve ali na Dom Bosco. Sim, foi o auge. Eu lembro da gente dançando nas gramas, lembro de algumas gurias reclamando que tinha cocô de cachorro.
Na minha apresentação, o amor que a gente tem pela banda é imenso, porque essa é muito boa, foi. E também acho que também as apresentações que a gente faz, assim, tipo, pra Saraiva, que a banda só se juntava, tem apresentação em tal lugar, pra Saraiva, a gente ia lá e tocava. Num domingo de tarde, por exemplo. Então, eu acho que a gente reclama não, a gente fala e tudo, lembra. Claro, quando a gente era pequeno, pra nós tudo era maravilha. Agora eu tenho certeza também que se a gente tivesse que ir a se apresentar nesses mesmos locais, a gente iria. Ainda ia, tipo, na maior alegria, na maior farra, na brincadeira e azar. Vamos lá fazer nosso papel e eu tenho. Pra mim, as mais marcantes, né, eram que a gente tinha que acordar super cedo, porque tinha apresentação em algumas empresas do Porto lá. Teve uma que a gente se apresentou dentro de um container. A gente chegou e nos levaram para um container. O bagulho era muito grande, mas nos levaram para dentro do container. E os trabalhadores chegaram lá e muito... Gente, o que está acontecendo aqui? E a gente sabendo muito menos ainda. A gente só tocava. No vídeo passado, a gente conversou sobre a formação da banda Mirim, e é impossível falar sobre o desenvolvimento da banda Mirim sem falar no nome de duas pessoas, principalmente, que são o Regis e o Gleidson, né? E no caso de vocês, guris, da percussão, o Gleidson principalmente, né? Que era uma figura que estava ali o tempo inteiro, dando toda a força, ajudando e tudo mais. Eu queria que o Anderson possivelmente comentasse uma coisa especificamente. Eu queria que você comentasse, Anderson, sobre o momento de virada que você vem da banda Mirim para a banda adulto e o que isso muda na sua relação com o Gleidson, que antes, né, na banda Mirim, a gente via com aqueles olhos de alguém super exigente, aquela pessoa que a gente ficava meio assim, e que quando você chegar na adulto, você descobre um amigo, né, um cara, um colega de trabalho também, um parceirão ali de música. O que mudou para você nessa relação, de enxergar ele com esses outros olhos agora? Pô, cara, o trabalho do Gleitz sempre foi excelente em todas as partes, assim. Não tem nem o que falar de mal dele. Vou falar um pouco de 2008, que a gente tocou no concurso de manhã pela Mirim, aí ver o cara regendo a banda ali, e depois de tarde tocar ao lado dele, né? Que ele foi tocando snare do meu lado. Então isso aí foi, pô, ele ajudando ali nem como um instrutor, mas como um amigo. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a divisão tal, fazer com tal mão, com a mão esquerda, a mão direita. Isso aí foi um momento muito marcante na minha vida, assim, de ver o cara que me ensinou tocando do meu lado. Gabriele, a banda adulto, né, ela sempre foi como um espelho para todos nós que tocávamos na banda Mirim, que dançávamos na banda Mirim, né? A gente era de fato um espelho, a gente olhava para a galera da banda adulto, enxergava muito mais do que a gente gostaria de fazer e tal. E você entrou na banda adulto depois de ter vindo da banda Mirim, né? Então eu queria saber, assim, você acha que faz alguma diferença, que fez alguma diferença no teu olhar sobre a banda, no teu olhar sobre o trabalho que é feito na banda, ter vivido essa experiência de ser da banda Mirim antes e depois vir para adulto? Você acha que isso mudou o teu olhar e no quê? O que essa experiência da banda Mirim trouxe de mais rico para você nessa história de relação com o França Pinto? Bom, assim, como a gente entrou tão pequeno assim na banda, a gente sempre se espelhou pelas gurias, né? As gurias para nós é o que a gente queria ser. Então, para isso, a gente se esforçava cada vez mais. Eu acho que isso foi muito importante, ter isso, ver o ponto que nós queríamos chegar, entendeu? Aí queríamos ser igual, então a gente tinha que ensaiar igual. Para nós, me lembro nós muito pequenas, que a gente ia aos sábados de manhã, ensaiávamos, pequenas mesmo, 8, 9 anos, e íamos lá, ensaiava, e depois chegava ao meio-dia, a gente ia para casa da tia Ana, almoçava e 2 horas depois tinha ensaio de novo da banda Mirim. Então esse era o nosso foco, era ser igual. Queríamos ensaiar e superar os nossos desafios. Eu acho que esse ponto foi importante porque elas nos ensinavam isso. Que pra gente ser pra banda ser o que foi, o que é, a gente precisava se esforçar. Então, esse afeto
esse exemplo, né? Porque na verdade elas foram nossos exemplos, foi muito importante. Até ainda quando a Dani nos ensaiava, nossa. E não dá para deixar passar a tia Márcia, que também sempre foi uma mãe para nós. E ela assim, não, gurias, não precisa, não se esforcem tanto, descansem, não levem, sabe? Tudo a ponto de faca. E eu me lembro da gente, umas crianças, pigmeu, querendo ser igual e saindo atrás, saindo na frente. Nossa, era muito bom. Acho que foi muito importante por conta disso. Kainan, e você? O que você destacaria para a gente dessa experiência de viver a banda desde tão cedo até aqui? O que a banda contribuiu de mais efetivo na sua vida? Assim? O que você destacaria dessa tua relação? Bom, eu acho que com certeza as amizades que o cara fez lá dentro desde pequeno, tanto a Gabi, o Anderson, o Peterson, todo mundo, acho que a gente cresceu junto, indo nos ensaios, viagem. Acho que a banda, além de trazer pontualidade, cobrava nos ensaios, trouxe muitas amizades para toda a vida. Peterson, aquela criança que começou lá na Banda Mirim com menos de 10 anos de idade, aquele olhar, né, de criança, de querer fazer e tal, ele ainda está aí. A pergunta que eu tenho para você, ela é dupla. O que mudou no teu olhar sobre a banda de lá para cá e o que não mudou? O que é exatamente igual? O que você traz o que você acha que manteve na tua memória sobre a banda? Assim, quando a gente estava na banda Mirim, a gente se cobrava muito, porque a gente via a banda adulta, quando a gente ensaiava, a gente ficava no final vendo os ensaios da banda adulta, e a gente queria chegar e fazer igual, já tocar igual, quebrando tudo já. E quando a gente foi pra banda adulta, a gente viu que não era só chegar e tocar, sabe? Tem disciplina, tem tudo, tu tem que ter concentração, tem que estudar, tem que treinar, tem muita coisa para te fazer. E o que eu ainda levo é a questão da disciplina, né? E da emoção que a gente sempre tem quando a gente tá ensaiando qualquer apresentação, por mais pequena que seja, a gente já se emociona, sabe? Já é uma coisa, tipo, de estar ali com a farda, tu vestir a farda e tocar sem pressão, sabe? É muito bom tu chegar, se apresentar, tem toda aquela concentração, o ritual de apresentação que a gente tinha quando a gente era da banda Mirim, a gente ainda tem quando a gente chegou na banda adulta e ainda tem até hoje. Então são coisas que marcam bastante. Para a gente terminar, eu queria que vocês me dissessem uma palavra que resume a história de vocês com o leão de ouro, né? Que é o símbolo maior da banda França Pinto. A que palavra vocês atribuiriam essa vivência de vocês todos na banda? A palavra, para mim, é amor, né? Inesquecível, eu diria. Bom, acho que a palavra que define todo esse tempo que eu tô na banda é marcante. A palavra é amor. Acho que num único vídeo a gente não dá para demonstrar todo o amor, o carinho que a gente sente por essa família, os laços, as amizades que criamos, as histórias, as viagens que foram todas inesquecíveis. Não tem como falar em uma palavra o que isso define, entendeu? Eu não consigo imaginar uma vida que eu não tivesse participado da banda. O carinho que a gente tem um pelos outros é imenso. Todo mundo se pega o pé, se treme e tudo mais, mas é sempre um pelo outro. As amizades que eu levei, que eu tenho na minha vida, as maiores amizades são da banda, são do França. Não tem como negar o que eu vivi, o que eu vivo dentro dessa família. É que tá até dá uma vontade, né, de chorar, porque a gente sabe que tudo é um ciclo, né? Mas é inesquecível a história, os momentos, os amigos, as pessoas, tudo. É bem difícil falar sobre uma coisa que foi a tua vida, né? Porque a banda foi a nossa vida. Porque a gente cresceu dentro dela. Então tudo que a gente aprendeu mais ou menos sobre
o certo e o errado, a gente aprendeu dentro da banda muita coisa, né? Sobre princípios, sobre confiança, sobre companheirismo, sobre amizades, né? Porque os amigos da banda são os melhores, né? BFP fazendo grandes amizades. E é muito incrível ver a trajetória de todos, né, que passaram pela banda e quem ainda tá na banda. Como a banda consegue mudar a vida de uma pessoa. E isso não tem nada que faça mudar todo o sentimento que uma pessoa tem da banda. Bom, em 16 anos na banda, acho que a palavra, a famosa frase para resumir seria só quem Deus sabe, só tu estando ali com todo mundo, ensaiando, fazendo as apresentações, só tu estando ali no meio da banda do França para tu entender. Discutir sobre a banda assim, ó, tem como falar sem se emocionar. Pelo jeito, por todos que lutam pela banda, é difícil falar mesmo. Admiro cada um que trabalha ali dentro, principalmente o João e a Maria. Como a minha família sempre fala, minha segunda família é o França. Não tem como sair dali de dentro. Beleza? Bem, quero mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Tô assim, ó, tô terminando assim também. Mas quero. Não sou eu quem deve ou quem precisa dizer isso, quem sou eu para dizer isso, mas só quero afirmar mais uma vez, reafirmar o quanto cada um de vocês são importantes pra caramba para a história da banda, e isso eu posso afirmar com absoluta certeza que se o França é o que é hoje, tem a força que é hoje, é por conta do Anderson, da Bibinha, do Kainan e do Peterson. Vocês têm muito lugar nessa família e eu agradeço real, demais, assim. Eu tô no Rio, tô fazendo as correrias por lá e de estar conversando com vocês, eu vivo a pressão do campeonato junto, porque tenho vocês, por conta dessa amizade que a gente estabeleceu para a vida, assim. Então, obrigado mais uma vez. Não tenho outra palavra. Obrigado mesmo.